Um usuário do Microsoft Windows 10 recebeu um documento de texto no formato Open Document, ODT. Desejando visualizar e editar esse arquivo, o aplicativo editor de texto a ser utilizado pelo usuário que pertence ao Microsoft Windows 10 em sua configuração padrão e é capaz de fazer edições e formatações simples em arquivo de formato ODT é o bloco de notas, o WordPad, o Word 2016, Access 2016 ou o PowerPoint 2016. Bom, nós temos aqui uma questão sobre o Windows 10, né? Isso é bastante importante. Por quê? Porque nós temos um usuário com um arquivo de texto no formato Open Document, ou seja, ODT, e ele quer visualizar e fazer algumas edições nesse arquivo com algum aplicativo pertencente ao Microsoft Windows 10, em sua configuração padrão. Bom, só por aí a gente já consegue cortar 3 alternativas desta questão. A gente consegue cortar o PowerPoint, a gente consegue cortar o Access e a gente consegue cortar o Word. O Word que inclusive abre o formato ADT. Ah, mas por que a gente pode cortar? Porque ele está pedindo aplicativos de edição de textos que pertencem ao Microsoft Windows 10 e nenhum desses 3 pertence. Esses 3 pertencem ao Microsoft Office. Então a gente poderia ter aqui, se a pessoa não presta atenção nisso, ela pode correr e marcar o Word, porque como eu disse, o Word abre o ODT, tá? Para quem não sabe, o ODT ele é um formato de documento de texto que ele é compatível com o Word e também com softwares livres, como o OpenOffice, o LibreOffice. Então, você conseguiria tranquilamente abrir ele, tanto com o Word, tanto com o OpenOffice e o LibreOffice, entre outros, tá? Mas a questão pede um que seja o Windows 10. E dentro dos programas, dos aplicativos que o Windows 10 traz por padrão, está o bloco de notas, o WordPad. Então vamos para a resposta que é o que interessa. Qual dos dois abre? O bloco de notas ou o WordPad? O que abre é o WordPad, tá? O WordPad ele consegue abrir o ODT, né? Arquivos com extensão ODT, e conseguem fazer alterações simples nesses arquivos, tá? O WordPad ele é um processador de texto, né? Que ele já vem no sistema da Microsoft, no Windows, há muito tempo, tá? Muitas versões. E ele está presente desde as mais antigas até o Windows 10 aqui, né, que é a da situação, tá? Ele consegue abrir vários tipos de extensões, como TXT, como Doc e como o Open Document, né, que é o ODT. E ele consegue fazer ele apresenta algumas ferramentas básicas de formulação de texto, tá? Ele vai conseguir ali tratar, alterar fonte, tamanho de texto, marca, colocar negrito, itálico, essas coisas. Ele não vai conseguir fazer coisas mais avançadas, né? Para ele, pelo menos, como verificador ortográfico, edição de tabelas, essas coisas você não vai conseguir. Essas coisas que tem disponíveis no Word, por exemplo, que também abre o ADT, não tem disponível no WordPad. Então é isso, é por isso que ele fala Windows 10, tá? Então a gente já sabe que quando ele fala Windows 10 e não Microsoft Office, nós cortamos essas 3 opções pertencentes ao Microsoft Office. Ele fala em abrir, né? Ele quer abrir, quer visualizar e ele quer editar esse arquivo, né? Tanto que ele fala aqui, ó, o que é capaz de fazer edições e formatações simples. É o WordPad mesmo, tá? Então a nossa resposta, né, é a alternativa B. O aplicativo que é capaz de fazer edições e formatações simples em arquivos de formato ODT é o WordPad.